Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é o dia do Senhor, estamos agora no 6º domingo da Páscoa. Espero que você, ao ouvir esta homilia, você já tenha ido à Santa Missa Dominical. E se não foi, então eu acredito que você já esteja se preparando para ir, porque é um dia muito importante para todos nós. Hoje é domingo, o dia do Senhor. O evangelho que nos é proposto nesse 6º domingo da Páscoa é João, capítulo 14, do versículo 23 até o 29. Não sei se você percebeu, mas durante essa semana, esse evangelho ele foi proclamado em momentos diferentes na Santa Missa. E agora nós voltamos com ele novamente. Porque Deus é assim. Ele fala, depois ele fala novamente. De repente, no dia que nós ouvimos aquela palavra ali não tocou muito em nós, mas é agora que ela vai tocar. Então, fiquemos atentos diante do que nosso Senhor está dizendo. Como eu já disse para vocês, esse capítulo 14 do Evangelho de São João está dentro também do contexto da despedida de Jesus, porque Jesus está na última ceia com os apóstolos, ele institui o sacramento do sacerdócio e também o da Eucaristia. Eu faço questão de falar isso para você relembrar. E aí Jesus fala da questão, primeiramente, do amor. Quem ama nosso Senhor, guarda a sua palavra, guarda os seus ensinamentos. E o meu Pai, ele está dizendo, vai amar essa pessoa também. E aí, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo virá e fará morada dentro de nós. Amar e guardar a palavra do Senhor não é pegar algumas palavras ali, essa me convém, aí eu guardo. Essa daqui não me convém, não guardo. Não é assim. É pegar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor que nos salva. Por isso que, quando eu acabei a leitura do Evangelho de hoje, eu falei palavra da salvação, porque essa palavra salva. Às vezes dói dentro de nós, porque nós carregamos vícios e pecados, e às vezes são vícios e pecados que nós gostamos e não queremos largar, não é verdade?
É aí que entra a conveniência. O que me convém eu trago, o que não convém eu retiro, eu rejeito. Mas é a palavra que salva. Então, se alguém me ama, de Jesus, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos dele a nossa morada. Lembremos que Jesus, quando ele falou com o jovem rico, o jovem rico perguntou para Jesus o que é que ele poderia fazer para ganhar o reino dos céus, para entrar no céu. Então Jesus disse, é só seguir os mandamentos. Ele disse que seguia os mandamentos. Ele disse, tem mais alguma coisa? Jesus disse, falta-te apenas uma coisa. Pega os seus bens, dá para os pobres, vende o que tem que vender e dá para os pobres também e me siga. Essa palavra, falta-te apenas uma coisa. Pode ser que na tua vida e na minha vida também esteja faltando alguma coisa ainda do que Deus esteja a nos ensinar. Santo Agostinho, quando ele estava naquele processo de conversão dele, ele dizia assim, agora não, Senhor, deixa para depois, porque ainda tinha algumas coisinhas na vida dele que era do mundo, que ele não queria largar ainda não, deixa um pouquinho para depois, agora não. Não, nós não podemos deixar para depois. Nós precisamos guardar a palavra que nos salva. Não podemos deixar nada para depois. Então, significa que, diante do que Jesus está falando, que se nós não guardarmos a palavra, os seus ensinamentos, Deus não vai fazer morada dentro de nós. É por isso que quando nós caímos no pecado mortal, Deus se afasta. Você está entendendo? Quando se cai no pecado mortal, Deus se afasta da vida da pessoa. E ele só vai retornar diante do arrependimento e da confissão. E a confissão no confessionário, lá com o sacerdote. Não é aquela a confissão, eu estou arrependido, aí. Não, tem que buscar o sacerdote para se reconciliar com Deus e receber o perdão. E nada de comunhão, porque quando a pessoa ela está em estado de pecado mortal, uma vez que Deus sai da vida dela, então, para Deus retornar, só pela confissão, então, enquanto não se confessar, não se pode receber a Eucaristia. Que é aí que entra muita gente no sacrilégio, e não podemos viver caindo no sacrilégio de maneira nenhuma, porque nós precisamos ser fiéis aos ensinamentos do Senhor. Então, quem guarda a palavra, Deus vem e faz morada. Quem não me ama, estamos agora no versículo 24, quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não guarda a palavra do Senhor é porque não ama. Não ama a Deus. E se você perguntar para qualquer pessoa aí, você ama a Deus? Ah, sim, eu amo Deus, sim. Então, mas por que você não faz o que ele manda? Então você está amando de boca para fora. Porque se você diz que ama a Deus, por que você está no adultério? Se você diz que você ama a Deus, por que você está... Você é um homem e vive saindo com outro homem. Você é uma mulher e vive saindo com uma outra mulher. Se você diz que ama, por que você não está respeitando os seus pais? Você diz que ama a Deus, e por que você não respeita seus filhos? Tanta maldade que você anda fazendo com seus filhos. Você diz que você ama a Deus, mas você está dizendo que você tem direito sobre o seu corpo e por isso você tem praticado o aborto. Você está entendendo como é que é? Então Jesus está dizendo que quem não me ama não guarda a minha palavra, então não está guardando. E a pessoa está iludida dizendo que ama a Deus, sendo que a vida dela é uma vida totalmente contrária ao que o Senhor ensina. Então vamos consertar a nossa vida? Vamos amar a Deus de verdade?
para que nós possamos viver em paz e ganharmos o céu, como está escrito aqui na primeira leitura, no livro do Apocalipse, capítulo 21, de 10 a 14, e depois os versículos de 22 a 23, que ele viu a cidade santa, a Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Ele viu a cidade santa. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. Não vi templo na cidade, pois o seu templo era o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós teremos a oportunidade de não somente ver, mas viver na cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, que foi alicerçada pelos apóstolos. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspes cristalino. Assim é a cidade de Deus. Assim é a cidade santa. Aí Jesus continua, e é isso que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor e o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Nós já estamos nos aproximando de Pentecostes. E já precisamos estar pedindo a Deus a graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, que é o nosso defensor, ele possa nos ensinar a amar a palavra de Deus, a amar Jesus, fazer a vontade de Jesus. É importante a ação do Espírito Santo dentro de nós, porque na hora em que nós vamos fazer algo que foge daquilo dos ensinamentos do Senhor, ele nos mostra e ele também nos recorda. E só assim nós teremos paz no coração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo, porque a paz que o mundo oferece, ela não está conforme a paz que Deus nos dá. Porque a paz que Deus nos dá é totalmente diferente da parte do mundo. Primeiramente, que o mundo quer nos oferecer uma paz sem Deus. Que nós vamos ter paz no coração se nós não temos Deus no nosso coração? Se Deus não vem fazer morada na nossa vida, como é que nós vamos ter paz? Imagine uma paz, repito, sem Deus no coração. E aí quando nós temos Deus, até mesmo diante de tantos problemas, de tantas situações difíceis que nós passamos nesse mundo, e nós sabemos muito bem disso, diante de tantas situações, nós permanecemos naquela paz, porque nós temos Deus. Quem tem Deus tem tudo. Então a recomendação de Jesus no dia de hoje é: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Ele está nesse clima de despedida, então Jesus vai morrer, depois ele vai ressuscitar. Vou, mas voltarei a vós. Que alegria e que paz interior que os apóstolos tiveram quando eles viram o Senhor ressuscitado. Agora imagine, meus irmãos, essa palavra dentro do contexto já da ressurreição. E nós estamos também caminhando para a ascensão de Jesus. Jesus vai subir aos céus e vai sentar à direita do Pai. Então veja, vou, mas voltarei a vós. Ele vai, mas ele voltará. Lembremos ali no início desse capítulo 14 do Evangelho de São João, quando Jesus fala que ele vai lá para o céu, porque lá
Ele tem muitas moradas. Muitas moradas significa que essas moradas é para mim e é para você. E quando tudo estiver pronto, ele vai voltar para nos buscar, para nós estarmos aonde ele está, que é no céu. Eu vou, mas voltarei. Se me amasses, ficarias alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então Jesus está falando dos seus sofrimentos, dos seus padecimentos, de tudo aquilo que ele vai viver. Ele vai morrer, eles vão ficar tristes sim com a morte de Jesus, mas depois eles vão ver o ressuscitado. E depois eles vão ficar como que tristes quando Jesus subir para o céu, for para o céu. Então Jesus está dizendo também, para quando acontecer, para que vocês possam acreditar quando acontecer tudo isso. Então vocês fiquem em paz, porque eu não vou te deixar sozinho, não. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então fiquem em paz. Eu vou voltar. E ele voltará para nos buscar. Mas só vai quem for fiel a ele. Os infiéis não irão. Então vamos guardar a palavra de Deus, como vai dizer o Salmo 1. Feliz o homem que medita a lei do Senhor dia e noite, dia e noite. Dia e noite, ou seja, constantemente está guardando a palavra de Deus. Então, para nós guardarmos, é preciso que o Espírito Santo venha sobre nós para relembrar até mesmo aquelas coisas que nós esquecemos, porque nós temos uma mania de esquecer as coisas. Então, que o Espírito Santo venha para nos relembrar. E aí nós vamos guardando a palavra de Deus, e na medida que nós vamos guardando a palavra de Deus, nós vamos cumprindo e vamos permitindo que ela se torne vida. Vida dentro de nós. Foi assim que os santos viveram. E é assim que Deus quer que eu e você viva também. Porque quem guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Eu termino fazendo essa pergunta para você. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem vivido os ensinamentos do Senhor? Ou você é daquele tipo, como eu falei no início desta homilia, que pega o que convém, o que não convém, deixa de lado? Você tem procurado viver, você tem brincado com a palavra de Deus, você tem levado a sério, você tem se empenhado na luta pela conquista do céu? Vamos nos empenhar nesta luta constante. Nós precisamos ganhar o céu. E aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquele que me ama, guarda a minha palavra.